você pode publicar ou você pode subscrever qualquer tópico dentro dele. Só que, imagina assim, ele é um dispositivo que você vai gravando você vai mandando as informações e ele disponibiliza para alguém. Mas se você não lê essa informação, se você não tiver alguém que subscreveu aquele tópico, a informação acaba se perdendo, né? Porque ele simplesmente funciona como um servidor de mensagens. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei colocar alguns aplicativos que, na verdade, eles simulam que eles estão subscrevendo algum tópico, pega, lê essa informação na hora que chega, que alguém publica, ele lê essa informação e guarda no banco de dados. Então, ele fica fazendo isso constantemente e a informação vai sempre sendo guardada nesse repositório. Esse repositório de banco de dados, depois eu faço a leitura por intermédio do Bubble. Eu estou usando um aplicativo, né, uma aplicação que faz a leitura, e aí eu consigo fazer todas as informações, ler as informações, e através do próprio Bubble, que é o próximo passo que eu estou fazendo, eu quero fazer uma análise com uma inteligência artificial em cima disso, né? Então eu quero pegar as informações que estão consolidadas nesse banco de dados, depois de um certo processamento. Essa aplicação que eu fiz, eu utilizei Python, né? Tem essa biblioteca que está marcada aí, que é a Parrot. Ela é uma aplicação já que é uma biblioteca, na verdade, feita para Python, para comunicar em cima do MQTT, e ela tem várias funções, muitas funções já pré-definidas, que a gente pode já estar usando, muitos ganchos, né, de aplicação. Então, se ele receber uma informação, automaticamente ele dispara uma chamada, e aí a gente pode tomar alguma decisão, fazer alguma coisa. No caso, quando eu recebo uma mensagem, ele interrompe minha aplicação, e automaticamente eu faço a conexão com o banco de dados e eu faço a gravação. No final das contas, o que eu quero ver, né? Com a inteligência artificial, eu quero colocar várias assinaturas de equipamentos que funcionam na rede elétrica. Então, por exemplo, ali um refrigerador, eu sei mais ou menos como é que quando o motor dele entra, como é que a assinatura do consumo dele. Eu sei que quando, por exemplo, um ar-condicionado entra, ele faz de uma outra forma. Com essas assinaturas, eu quero que a IA faça uma gestão desse consumo, e aí, a partir disso, ela comece a tomar algumas atitudes, por exemplo, de desligar algum dispositivo, ou ligar outros dispositivos. Eu vou mostrar para vocês depois ali com o que eu estou integrando. Aqui vocês têm só uma ideia de uma análise estatística de consumo, né? A gente sabe que a demanda da energia elétrica, ela depende, por exemplo, de um dos fatores, que é a temperatura, né? Então, de repente eu posso fazer uma previsão de consumo, eu posso tomar algumas atitudes, já sabendo uma previsão de temperatura futura, né? Se eu souber como é que é essa curva de transferência. Eu estou usando basicamente dois tipos de atuadores, bom, vários tipos de atuadores, mas dois dispositivos diferentes aqui, né, que são o SON-OFF. Esse que está do lado esquerdo, ele é uma chave basicamente do SON-OFF, eu consigo ligar e desligar uma carga de até 16 amperes, e do lado direito eu também consigo ligar e desligar, mas eu tenho ainda a possibilidade de fazer leitura, então eu consigo ver se um dispositivo, o quanto ele está consumindo, e quanto eu posso mandar ligar, dependendo de um comando MQTT. O que eu fiz? O SON-OFF, ele tem um sistema, ele tem um firmware interno dentro dele, que conecta com a Alexa, conecta com vários dispositivos, mas não conecta com o MQTT que eu precisava. Então, o SON-OFF que eu estou utilizando, eu acabo fazendo um refreshing, eu troco o firmware que está lá dentro por um outro firmware chamado Tasmota, que também é de domínio público, ele é open source, e aí sim, o Tasmota eu consigo publicar num determinado MQTT, numa gateway, um browser, ou eu consigo também fazer essa leitura. Então eu estou usando SON-OFF, estou usando em cima do Tasmota para fazer essas leituras. Bom, aqui tem mais ou menos a ideia da plataforma. Eu fiz, ainda estou em período de testes, né, então os dados aqui são fictícios, mas eu já consigo verificar a quantidade de leituras que ele enviou, por exemplo, num determinado dia. Nesse caso aqui, eu recebi 15.913 leituras, e a média de consumo dessa leitura que eu estou fazendo está por volta de 50,25 watts, né. Ainda não está conectado com inteligência, não está feito nada, está no primeiro passo ainda, mas vamos dizer assim, é o começo.
Deixa eu mostrar para vocês só o ambiente onde está o mosquito instalado. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Joia. Bom, aqui é um servidor que eu estou colocando, que eu coloquei o Mosquito e mais alguns serviços, né? Então, por exemplo, além do Mosquito, que é a Gateway que eu falei, o browser que eu falei para vocês, eu estou usando também duas aplicações Python que eu fiz. Uma aplicação, ela fica conectada ao Mosquito e a partir da informação que ele recebe, ela coloca numa SQL, e a outra aplicação, ela fica gerando informações aleatórias só para testar, né? Então, só para a gente ter uma ideia, e, por exemplo, esse comando que eu estou dando no monitor lá direito é um comando do próprio Mosquito para fazer uma subscrição a um canal, né? O canal que eu estou usando, na verdade, é a temperatura, mas ele vai assinar, né, subscrever esse tópico, vamos dizer assim, e ali vocês estão vendo que ele começou a receber informação. Essa informação está sendo gerada por esse aplicativo que eu falei para vocês que ele está rodando para teste, né? Então, se eu vier para cá e, por exemplo, para esse aplicativo, Vlamir, seu tempo está terminando, hein? Bom, então só essa parte que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu parei o aplicativo, eu parei de receber a informação. Então ele está em tempo real. Vamos correr agora pro Bubble. Está numa outra tela, vamos ver se eu consigo jogar para a tela aqui, a gente vê. Vocês conseguem ver a tela do Bubble? Estamos vendo. Tá ok. Então, essa é a aplicação que eu fiz, né? Basicamente, ele faz a leitura do banco de dados e plota nesse gráfico aqui que eu estou colocando. Ele virou, agora, como ele virou à meia-noite, eu estou em horário OTC, ele começou a fazer a leitura de novo, né? Então, tem a quantidade de leituras agora, 212 leituras. Como eu falei para vocês, eu estou usando um banco de dados externo, eu guardo a informação no Bubble só para fazer algumas informações de estatística e coisa desse tipo, mas todo o banco de dados realmente está naquele banco de dados que eu passei para vocês, que é o MySQL, que está num servidor externo. Só um minutinho que está abrindo aqui, eu já mostro para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é que está. Eu tenho esses plugins aqui que eu estou utilizando. No caso, esse que eu uso para fazer as conexões com o banco de dados é esse SQL Database Connector. Aqui eu monto todas as selects que eu quero, todas as queries que eu quero fazer, né? E toda vez que eu chamo no aplicativo para ele fazer, ele vai lá naquela base de dados, faz a query de uma forma muito rápida e monta o gráfico para mim. Então, a ideia aqui que eu consiga fazer é ter um dashboard, consiga ver as informações e eu consiga ativar o dispositivo, tirar relatórios e coisas desse tipo. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que eu falei muito rápido, foi muito corrido, mas estou à disposição no grupo para a gente conversar, para a gente trocar ideia.